As florestas profundas sempre despertaram a imaginação humana, sendo um cenário misterioso e encantador que inspirou inúmeras histórias ao longo dos séculos. Esses vastos territórios, muitas vezes inexplorados, abrigam mais do que apenas flora e fauna. Eles são o berço de mitos e lendas que revelam a cultura e o imaginário de diversos povos. Entre as árvores antigas e trilhas cobertas de musgo, histórias de criaturas fantásticas e eventos sobrenaturais surgem, capturando o medo e o fascínio do desconhecido. A jornada através dessas narrativas oferece não apenas entretenimento, mas também uma janela para a alma humana e sua conexão com o ambiente natural. O espírito protetor da floresta amazônica, o Curupira, é uma das figuras mais icônicas da mitologia brasileira. Conhecido por seus pés virados para trás, ele confunde caçadores e lenhadores que tentam explorar a floresta de maneira destrutiva. Relatos de encontros com o Curupira remontam às tribos indígenas que habitavam a Amazônia, e até hoje, algumas comunidades acreditam firmemente na sua existência. Ele representa a voz da natureza, um guardião que pune aqueles que desrespeitam o equilíbrio sagrado da floresta. Cada aparição do Curupira não só reforça o respeito pelas tradições locais, mas também a importância da preservação ambiental. A Floresta Negra e o Cavaleiro Sem Cabeça na Alemanha guardam uma rica tapeçaria de mitos, entre eles o do Cavaleiro Sem Cabeça. Diz-se que esse espírito vinga-se daqueles que causam dano à floresta ou aos seus habitantes. As histórias contam que o cavaleiro aparece em noites escuras e nevoentas, montado em um cavalo negro, carregando uma espada flamejante. Histórias locais relatam aparições desse cavaleiro misterioso, sempre seguidas de uma advertência sobre o perigo de desrespeitar as forças antigas que protegem a floresta. Este mito não só alimenta o imaginário coletivo, mas também sublinha o medo e o respeito pelo desconhecido. O Wendigo, um aviso nas florestas do norte, emerge das lendas dos povos indígenas da América do Norte, especialmente dos algonquinos. Representando o canibalismo e a avareza, o Wendigo é um espírito malévolo que reside nas florestas gélidas do norte. Descrito como uma criatura alta e emaciada, com um desejo insaciável por carne humana, o Wendigo personifica os perigos do desespero e da fome extrema. Histórias de encontros com o Wendigo frequentemente servem como alertas sobre os perigos da ganância e da desumanidade, refletindo os medos mais profundos das sociedades que habitam essas regiões frias e isoladas. Os Kodama, espíritos das árvores no Japão. No Japão, as florestas são vistas como moradas de espíritos antigos chamados Kodama. Esses seres são considerados protetores das árvores e da natureza. Dizem que cortar uma árvore habitada por um Kodama pode trazer uma maldição terrível sobre o lenhador e sua família. Lendas sobre os Kodama são comuns nas regiões rurais do Japão, onde a floresta desempenha um papel central na vida cotidiana. Esses espíritos são reverenciados, e muitas árvores são marcadas com fitas para indicar a presença de um Kodama. Esta prática reflete uma profunda reverência pela natureza e pelo seu equilíbrio. A Dama Branca das florestas europeias. Em várias partes da Europa, a lenda da Dama Branca é uma das mais persistentes e fascinantes. Dizem que ela aparece à beira das estradas ou nas profundezas das florestas, vestida com um longo manto branco. Histórias relatam que a Dama Branca é a alma de uma mulher que morreu tragicamente, e agora, ela vaga sem descanso, assombrando aqueles que atravessam seu caminho. Muitas dessas histórias envolvem mistério e tragédia, servindo como um lembrete das consequências da traição e da perda. Sua presença etérea é vista como um presságio de mau agouro, especialmente para os viajantes. As fadas e os mitos celta. Na floresta de Broceliande é um lugar de mistério e magia, profundamente ligado à mitologia celta. É dito que esta floresta é o lar de fadas, druidas e outros seres mágicos. Contos de cavaleiros e magos que se aventuram em Broceliande revelam um mundo oculto de poderes místicos e encantamentos. Os mitos falam de lugares dentro da floresta onde o tempo se comporta de maneira estranha, e onde se pode encontrar poços de sabedoria ou armadilhas ilusórias criadas pelas fadas. Estas histórias mostram a forte conexão dos celtas com a natureza e o respeito pelos seus mistérios.
Os Trolls das florestas da Escandinávia. Nas florestas profundas da Escandinávia, os Trolls são criaturas lendárias que habitam cavernas e florestas densas. Representados como seres grandes e assustadores, mas também, por vezes, ingênuos, eles se tornam parte integral do folclore nórdico. Relatos de pastores e viajantes narram encontros assustadores com Trolls, que muitas vezes exigiam tributos ou enganavam os humanos para protegê-los. O mito dos Trolls destaca a relação complexa entre humanos e natureza, simbolizando forças primitivas e selvagens que habitam as regiões inexploradas do norte. O Xulachak, guardião das florestas andinas, é conhecido como um ser pequeno e deformado que guarda os segredos da floresta. Ele se manifesta para aqueles que se aventuram em áreas desconhecidas, muitas vezes levando-os a se perder ou a encontrar o caminho de volta dependendo de suas intenções. Histórias locais descrevem o Xulachak como um trickster, um espírito que pode ser tanto benevolente quanto vingativo. Seu papel nas lendas peruanas reflete a visão de que a floresta é um lugar de desafios e recompensas, onde o respeito e a humildade são essenciais para a sobrevivência. Os Muiractans, amuletos das mulheres guerreiras da Amazônia, são amuletos lendários das Amazonas, um grupo de mulheres guerreiras que, segundo a lenda, viviam nas florestas amazônicas. Feitos de pedras verdes e entalhados em formas de animais, esses amuletos eram dados como presentes aos guerreiros que conquistavam o favor dessas mulheres. Eles são considerados objetos de poder e proteção, muitas vezes ligados à fertilidade e à boa sorte. Histórias sobre os Muiractans não só enriquecem o folclore da Amazônia, mas também refletem a importância cultural e espiritual dos objetos na tradição indígena. O lobisomem das florestas da Europa Oriental. Na Europa Oriental, o mito tem raízes profundas nas florestas sombrias. Este ser, metade homem, metade lobo, é um símbolo de transformação e selvageria. Histórias de lobisomens são comuns em vilas rurais, onde ataques a rebanhos e desaparecimentos misteriosos muitas vezes eram atribuídos a essas criaturas. A lenda do lobisomem também explora temas de dualidade, conflito interno e a luta entre civilização e selvageria, refletindo os medos e as ansiedades das comunidades que vivem à margem das florestas. A Banshee, arauto de morte nas florestas irlandesas, é um espírito feminino da mitologia irlandesa, conhecida por seu grito lancinante que prenuncia a morte de alguém. Disse que a Banshee aparece em torno de casas ou florestas, lamentando os mortos e alertando os vivos sobre o que está por vir. Relatos sobre a Banshee frequentemente descrevem uma figura pálida e angustiada, que emite um som que arrepia até os ossos. Este mito sublinha a conexão dos irlandeses com os reinos espirituais e a inevitabilidade da morte, sendo a Banshee um mensageiro entre o mundo dos vivos e dos mortos. Os Yara, encantadores das águas da floresta amazônica, são espíritos das águas nas lendas indígenas da Amazônia, frequentemente descritos como seres encantadores com a capacidade de seduzir os que passam por seus domínios. Essas figuras são vistas como guardiãs dos rios e lagos, protegendo as águas sagradas da floresta. Contos sobre os Yara frequentemente envolvem um aviso aos navegantes e pescadores para respeitar o território aquático e manter a pureza das águas. A lenda dos Yara reflete o profundo respeito pela natureza e pelas forças que habitam os ecossistemas aquáticos da Amazônia. As florestas profundas do mundo abrigam mais do que a biodiversidade, elas são repositórios vivos de mitos e lendas que moldam a cultura e a identidade dos povos que as habitam. Através dessas histórias, aprendemos sobre o poder do imaginário humano, a necessidade de respeito pela natureza e os mistérios que ainda permanecem escondidos nas sombras das árvores antigas. Ao explorar essas narrativas, percebemos que cada história carrega um ensinamento, um reflexo das esperanças, medos e valores de diferentes civilizações ao longo do tempo. O fascínio pelas florestas profundas continua, mantendo vivos os mitos e lendas que as cercam. Até a próxima!